10 dicas do que não fazer em uma redação. Bem importante, hein? Preste atenção. Primeira dica, fuga do tema. Fugir ao tema solicitado pela prova é motivo para invalidar o texto. A FUVEST, por exemplo, informa em seu manual de candidatos que a fuga completa ao tema anula a redação. Vejamos aqui um exemplo do que pode ser essa fuga. A proposta pediu uma dissertação sobre a utilização de animais em experimentos científicos. Porém, o candidato dissertou sobre o uso dos animais no trabalho e em ambientes de entretenimento. Aí ficou mais ou menos assim, ó. Desde a colonização, os animais estiveram ao lado da população. Bacana, né? Sendo utilizados como atração e transporte, inicialmente na cana-de-açúcar e depois na mineração para o litoral do país. Ao mesmo tempo, serviu para diversão como em touradas ou rinhas de galos, o que é mais comum no Brasil. Tá vendo que ele saiu aqui? A proposta pedia uma utilização de animais em experimentos científicos e no final ele já estava em rinhas de galos, diversão como em touradas. Então ele fugiu do tema. Tenha cuidado nesta fuga, que você perde muitos pontos e pode até chegar a ser anulada a sua redação. Preste atenção, tá? Dica 2. Uso de gírias. Olha, é aceitável em situações de comunicação informal, no dia a dia com amigos e colegas. Em alguns textos narrativos, nos diálogos entre alguns personagens, mas em dissertações, artigos de opinião ou uma carta argumentativa, usar gírias é algo que não cabe, pois é inadequado, uma vez que esses gêneros pedem uma linguagem formal. Ok? Então não utilize gírias em dissertações, artigos de opinião ou cartas argumentativas. Ok, mano? 3. Gênero textual diferente do solicitado. Atenção! Este tópico que é considerado um dos erros mais cometidos pelos estudantes, tá? Preste atenção. Adotar o gênero textual solicitado é de uma suma importância para não zerar sua nota na redação. Então, o que é isso? Por exemplo, a proposta pede uma dissertação e o candidato faz um poema ou uma crônica. Então, assim, você estará usando um gênero textual diferente do que foi solicitado, do que foi pedido a você. Preste bastante atenção, ok? 4. Linguagem rebuscada. Então, vejamos. Deve-se evitar uma sofisticação artificial no texto escrito. Utilize uma linguagem que seja cabível e de fácil entendimento. Vejamos um exemplo. Rui Barbosa, certa vez, proferiu as seguintes palavras a um ladrão que ousava entrar em sua residência para roubar-lhe algumas galinhas. Ele fez mais ou menos assim. Se é para zombares da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica bem no alto da tua sinagoga. E o farei com tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência que o vulgo denomina nada. Lindo, né, gente? Suas palavras foram belíssimas. Mas o ladrão ficou sem saber se poderia ou não roubar as galinhas, pois não conseguiu compreender a linguagem rebuscada do grande jurista. Bom, não sabemos se essa história é verídica, mas sabemos o seguinte, que se você dificultar muito a escrita, poderá perder alguns preciosos pontos em sua redação, ok? Preste atenção. Quinta dica, letra ilegível. Olha, escrever legível é de suma importância para a estética textual, do mesmo modo que colabora para a organização e compreensão do texto. Atenção, errou uma palavra? Risque-a e continue escrevendo. Não precise fazer aquele embolo, aquela embolação em cima da palavra errada. Não é hora de treinar a sua aula de colorir, tá? Faça um risco e continue à frente. E observação. Não é preciso ter uma letra linda. Tem uma letra legível, tá bom? Não se preocupe em fazer aquela letra mais linda do mundo. Ela tem que ser legível. É preciso conseguir ler esta letra sua. E uma recomendação, alguns falam, que coisa de criança. Mas se você tiver bastante dificuldade, utilize sim um caderno de caligrafia. Sim, a sua letra irá
melhorar bastante, ok? Sexta dica, clichês e frases feitas. Muitas pessoas utilizam bastante esse recurso e devem ser evitadas a todo custo, pois não trazem informações novas e costumam revelar falta de criatividade por parte do emissor, tá bom? Evite frases como fechar com chave de ouro, chave para a felicidade, o tiro saiu pela culatra, temos também desde os primórdios. Então, não utilize clichês e frases feitas. Ok? Sétima dica, gerúndio. Não fique escrevendo nem falando no gerúndio. Você vai estar deixando o seu texto pobre e está causando ambiguidade. Com certeza você vai estar deixando o conteúdo esquisito, vai estar ficando com a sensação de que as coisas ainda estão acontecendo. E como você vai estar lendo esse texto, tenho certeza que você vai estar prestando atenção e vai estar repassando aos seus amigos, que vão estar entendendo e vão estar pensando em não estar falando desta maneira irritante. Deu para entender? Não vou explicar muito aqui. Eu acho que você compreendeu o que é o gerúndio, né? Então, não utilize muito gerúndio. Oitava dica, repetição. Evite repetir a mesma palavra, pois essa palavra vai ficar uma palavra repetitiva. A repetição da palavra vai fazer com que a palavra repetida desqualifique o texto onde a palavra se encontra repetida. Entendeu, gente? Não fique repetindo muito. E caso precise repetir algo, tente colocar uma palavra com o mesmo sentido. Exemplo, você tem que utilizar a palavra cachorro na primeira linha. E na segunda linha você precisa também utilizar algo referente. Não utilize cachorro, utilize cão. O mesmo sentido, com palavra diferente. Ok? Nona dica, deixar a redação para o final. Olha, você pode começar pela redação ou então fazer um pouco da prova objetiva. Mas não deixe para escrever a redação nos minutos finais. Muita gente questiona começar pela redação. Tá, se você não gosta de começar pela redação, cada um tem seu critério. Eu prefiro começar pela redação. Mas se você não gosta, comece fazendo a prova objetiva então, mas não deixe para escrever lá nos minutos finais da redação. Por quê? Em último caso, se seu tempo estiver acabando, será mais fácil o quê? Chutar as questões da prova objetiva. Lembrando, eu não estou incentivando que você chute. Isso será em último caso. Tá bom? Então fica a dica para vocês. 10. Ultrapassar as margens do papel. Sim, não ultrapasse as margens do papel, tanto nas laterais, quanto no topo e no fim da pauta. Para isso que existem as faixas de limite no papel. Tá bom? E caso a palavra não caiba até o final, coloque um traço e passe para a margem de baixo. Assim como eu fiz nesse exemplo, tá bom? Não coloque esse tracinho abaixo, coloque na frente mesmo, viu? Coloque à frente da palavra, onde pode ser cortada, no caso, né? E continue na linha de baixo. Muito obrigado. Deixe um comentário sobre o que achou desta aula, ou alguma dúvida que tenha, abaixo desse vídeo. E nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.